Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus nessa noite lá em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Atos capítulo 3. Gostaria de falar hoje sobre um presente de Deus. Eu sei que vocês vão acertar, mas eu vou perguntar, que é para acertar mesmo. Além da salvação, que é o maior presente que o ser humano recebeu de Deus até agora, qual outro presente semelhante que Deus deu a todos nós? Além da salvação, qual outro presente especial que Deus deu para nós? Não é possível que a igreja emudeceu. Vocês não sabem? Como é que é? Saúde, mas esse não é a vida. Não, mas ainda não chegou na palavra-chave. Família. Para a palavra de Deus, muito bem, para a gente saber procurar o caminho. Mas ainda não chegou. Não, além da salvação, qual o segundo presente maior que Deus deu para nós? O perdão, moça. Parabéns, o perdão. Gente, vocês sabiam que o perdão é o maior presente que o ser humano recebeu de Deus, além da salvação? Por quê? Por que o perdão é um presente tão grande que nós recebemos de Deus? Por quê? Porque Ele zera toda a nossa conta do pecado. Você sabia? Você está com a bagagem pesada, o pecado lhe matando, lhe condenando, sua consciência pesada. E quando você confessa a Deus, você faz o quê? Ficou livre. Você novamente passa a seguir diante de Deus uma nova criatura. Se não fosse o perdão, todos nós estávamos perdidos. Porque quem foi que nunca pecou aqui depois que aceitou o plano da salvação? Depois que passou pelo batismo? Quem foi que nunca cometeu uma iniquidade, nenhum pecado depois que se batizou? Todos nós cometemos pecado. Então, o segundo maior presente que Deus deu para nós foi o perdão. E eu gostaria de falar nesse presente tão especial que Deus deu para mim, para todos vocês, para as queridas visitas, para todos os seus filhos aqui nesse mundo. Abra lá em Atos capítulo 3, verso 19. Lá está aqui o grande presente que Jesus deu para nós. Atos, capítulo 3, verso 19. Todo adventista conhece esse verso, não é não, Paulo? Paulo já leu isso aqui muitas vezes, já, Paulo? Com certeza. Ai de nós, se não fosse esse verso aqui, esse conforto que aqui nos está. Ai de nós. Meus amados, todo mundo encontrou? Vamos fazer uma pequena prece com a mão na Bíblia. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, estão os teus filhos que aqui te veio te adorar o Senhor nesta noite. Mais uma vez a tua palavra se encontra aberta. E rogamos que o teu Santo Espírito venha iluminar o entendimento, a mente de cada um de nós, que possamos compreender qual é a tua vontade em nome de Jesus. Amém. O que diz aí? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então você que já pecou, deixou o seu pecado aqui, e você no caminho da vida, você conseguiu ofender a Deus, registrar pecado no céu. O que Jesus está pedindo aqui para nós? Se arrependa. Se arrependa e se converta para que o seu pecado seja o quê? Apagado, cancelado. Tem presente maior do que esse? Não existe presente maior do que esse. Esse é o maior presente que Deus nos dá, meus irmãos. É o perdão de nossos pecados. É verdade que a caminhada cristã, você inicia a caminhada cristã com aquela garra, com aquela felicidade, mas muitos fracassam. Muitos desistem no meio do caminho. Atenção, meus queridos, vocês que se batizaram ontem, semana passada, recentemente, tome muito cuidado com isso. O inimigo não está feliz de ter perdido você para Jesus, não. O inimigo está ansioso,
está furioso. O inimigo vai, de um jeito ou de outro, armar emboscada para pregar vocês, para você desistir. O caminho que leva para o céu é um caminho onde os cristãos são felizes, todo mundo alegre, cantando feliz, frequentando as igrejas, no culto de sábado, no culto de quarta-feira, no culto de domingo, todo mundo feliz, não pede uma reunião. Depois as pessoas esfriam, param no meio do caminho, desistem. Mas o que é que está errado? O que está acontecendo? Que muitas pessoas desistem, não aparecem mais na igreja, ficou frio na fé, fracassou. O que acontece? Sabe qual é o problema que muitas pessoas fracassam? Falta de perdão. Falta de perdão. Qual é o mais fácil? É você fazer uma caminhada sem nada nas costas, sem nenhuma bagagem, ou é você com um peso bem grande, um matulão nas suas costas, como chama os nortistas? Eles chamam os matulão, que a pessoa coloca ali rede, coloca coberta, coloca comida, coloca tanta coisa ali naquele matulão, que nem diz eles, e coloca aqui nas costas e sai dentro daquela mata ali, naquela picada, como eu já andei, e parece que a gente andamos assim, espremido, sem força para andar. Qual o mais fácil? É você andar com peso ou você livre, sem nada? Claro que é livre, sem nada. Então sabe o que acontece? Muitas pessoas estão sendo fadigadas com peso, viu, Fabinho? Leva um saco nas costas ali, sabe de quê? Mágoa, ressentimento, ódio, intriga. São pessoas que levam um bocado de coisa dentro daquele saco ali e não sabem perdoar, meus irmãos. Não sabem perdoar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que no mercado das relações humanas, o amor verdadeiro é a moeda rara. Para nós perdoarmos, precisamos de amor. A pessoa que não perdoa é uma pessoa que não tem amor. A maior prova. Quem não perdoa é porque não tem amor. Cristo não está dentro do coração daquela pessoa. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu tenho observado aqui, quando tem acontecido algumas Santa Ceia aqui na igreja, e para minha tristeza, antes de servir a Santa Ceia, um grupo de pessoas de fininho sai por ali e vai embora. Como isso aconteceu aqui ontem. Eu fiz questão de ficar ali na porta, não para julgar ninguém, que eu não tenho condições de julgar ninguém, mas para ver quanto o povo de Deus, quanto nós precisamos acreditar no perdão de Deus. Um grupo de pessoas sai de fininho, vai embora, não diz nada. Não, peraí, porque eu estou atrasado, não sei o que, vai embora. Sabe por quê? Porque não quer desfazer da bagagem que carrega. Não tem coragem de perdoar o seu irmão. Não tem coragem de fazer as pazes com o seu próximo. E muitos adoecem, desanimam, não estão mais recebendo bênção. Essas pessoas não recebem bênção. É por isso que acontece o fracasso no meio do caminho. É que as pessoas vão pesadas ali com sua bagagem pesada, com ódio, com rancor, ressentimento, inveja, mágoa, tudo ali. Não deixa esse saco de miséria do lado. Como cristão, precisamos mudar a nossa vida, meus irmãos. A palavra de Deus diz: se vós está em Cristo, é nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala isso. Precisamos escrever na agenda do nosso coração coisa nova. A agenda do seu coração que se batizou-se agora recentemente, precisa ser escrito coisa nova. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 41, verso 51. Gênesis 41, verso 51, diz que José, todo mundo conhece como José do Egito, um rapaz jovem, famoso, bonito, conforme a Bíblia diz, que ele foi vendido como escravo, foi para o Egito, chegou lá, foi injustiçado, foi preso, passou muito tempo na cadeia sofrendo, e depois o que foi que aconteceu com José do Egito? Ele foi, Deus abençoou ele, e ele foi o governador do Egito. E quando nasceu o primeiro filho dele, o filho primogênito dele, qual foi o nome que ele colocou?
Você que está com a Bíblia, eu tenho certeza que alguém abriu a Bíblia aí para olhar. Como é que é o nome? Efraim. Significa o quê? Deus apagou as minhas mágoas. Quer dizer, ele esqueceu tudo ali. E ele tinha razão para duvidar de Deus, tinha razão para questionar diante de Deus. E ele não guardou ressentimento. Você está guardando ressentimento de algum irmão, de alguma pessoa aqui da igreja? Se você tiver assim, meus amados, a sua vida espiritual é um fracasso. Você não vai muito longe. Primeiro que as suas orações não são atendidas. Deus vê, ouça a oração, mas Ele não vai lhe atender, porque você está sendo egoísta. A oração do Pai Nosso: perdoai-vos, assim como eu também perdoei. O Pai Nosso manda a gente perdoa nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. E Deus disse que todo crente deve perdoar, porque a maior dívida Jesus nos perdoou. Então nós sabemos a falta de perdão que está acontecendo na nossa igreja hoje, é a falta de Cristo no nosso coração. Volto a repetir mais uma vez: no mercado das relações humanas, aonde o amor verdadeiro é moeda rara, está faltando amor no coração de nós cristãos. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 24, verso 12: por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todo. O amor está em extinção, meus amados. O amor está em extinção na humanidade. Está quase chegando à extinção completa. A falta de amor. Você vê que muitas pessoas não têm mais amor pela causa de Deus. Muitos estão fracos, desanimados, tristes, não tem mais vontade de vir para a igreja. Vem uma vez e outra não. Nem fala de Jesus mais para as pessoas. Tem vergonha de dizer que é cristão. Tem vergonha de abrir a Bíblia diante das pessoas. Muitos estão desanimados. Por falta de quê? Amor. Por falta de amor. Essa é a realidade. A única coisa que apaga a nossa culpa é o perdão. Ali no perdão, quando eu estou perdoando meu irmão, Deus está me dando uma segunda chance. Uma segunda chance. Nós sabemos, meus amados, que muitas das vezes não é fácil perdoar. Assim como você vê que não é fácil você tomar um suco de limão sem açúcar e sem adoçante, não é ruim? Mas muitas das vezes nós precisamos tomar como remédio. Muitas das vezes precisamos engolir um comprimido sem água, também não é bom. Mas muitas das vezes precisamos fazer. Pular numa piscina de água gelada é bom? Não. O que mais? Perdoar o meu inimigo é fácil? Não. Amar ele, quer dizer, amar o meu inimigo é fácil? Não. Amar quem é bom demais, não é não? Neném. Agora amar ao nosso inimigo, amar é você não guardar rancor, você não guardar ódio, é você falar com ele, é você querer o bem dele. Esse é o amor. Então não é fácil amar o nosso inimigo. Outra coisa, não é fácil orar pelo nosso inimigo. Quantos aqui oram pelos seus inimigos? Levante a mão. Eu não acredito, que bênção. Tem gente orando aqui pelos inimigos. Poxa vida, vocês estão de parabéns. Continue. Porque poucas pessoas oram pelos seus inimigos. Poucas pessoas fazem isso. Muitas das vezes nós lembramos só de nós, quando estamos de joelho, da nossa esposa, do pai, da mãe, dos vizinhos, dos amigos ali, dos irmãos, e o inimigo que fique para lá. Mas graças a Deus, se você tem um inimigo, uma inimiga, o inimigo, continue orando por ele. Não é fácil. Se você está orando pelos seus inimigos, Deus está dentro do seu coração. Outra coisa, não é fácil você se comportar as suas emoções no momento que você é injustiçado. É fácil? Não. No momento que você é injustiçado, você controlar as suas emoções, aguentar aquilo ali, é difícil.
é difícil. Então, muitas das vezes, as coisas não parecem tão fácil. Não parece tão fácil. Mas quando o amor de Deus está dentro do nosso coração, é possível nós perdoarmos ao nosso próximo. É possível perdoar o nosso próximo. Mas vocês sabiam, meus amados, que o perdão de Deus, ele é condicional? Como assim? A palavra de Deus diz que o perdão de Deus para nós é condicional. Deus impõe condições. Eu gostaria que vocês abrissem em 1 João, capítulo 1, verso 7. 1 João 1, 7. O que diz aqui? Se porém andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de... Jesus só vai me perdoar todo o meu pecado se eu fazer duas coisas. Aí está na Bíblia. Quais são essas duas coisas, Paulo? Que você viu aí, Paulo? Quais são essas duas coisas que Deus impõe para nós aí? Como é que é? Pronto, esse é um ponto. Andar na luz, muito bem, e comunhão com todos, muito bem. Andar na luz. O que significa andar na luz? É você aceitar Jesus como seu Salvador, é você guardar os mandamentos de Deus, é você andar no caminho que vai para o céu. Não é andar no caminho do mundo, você tem que sair do mundo. O mundo já foi julgado, o mundo está condenado para ser queimado. Então, quando você se torna um filho de Deus, andando na luz, no caminho que vai para o céu, observando as leis de Deus, todos os mandamentos de Deus, todos os estatutos, agora falta uma coisa. O que é outra coisa? Manter comunhão uns com os outros. O que é comunhão? É você estar de bem com o seu próximo. Se você estiver intrigado com o seu próximo, estiver de mal com ele, fique sabendo que a sua oração vai demorar a chegar lá em cima. Vai demorar muito a chegar lá em cima. Devemos ter muito cuidado. Eu sei que muitas das vezes nós não somos responsáveis por alguém ficar com raiva de nós. Nós não somos responsáveis. O inimigo faz isso. O inimigo se encarrega de criar um inimigo sem você ter nem culpa. Você sabia que o inimigo, ele sabe trabalhar nesse aspecto? Agora tem uma coisa. Você tem que se humilhar diante de uma situação como essa, pedir sabedoria a Deus, pedir força a Deus, que lhe dê coragem, capacite você para que você vá fazer as pazes com essa pessoa. Precisamos, irmão, para nós se salvar, para nossa oração ser atendida, precisamos estar em dia com o nosso próximo. Eu já contei a experiência aqui muitas das vezes, e vou contar mais uma vez, que cada vez está chegando mais gente nova na igreja, e precisa saber. Eu estava dando estudo aqui um tempo ali no bairro Ivan Bezerra, um grupo de pessoas bem animado. No final, nós fizemos um encerramento, fizemos um apelo, e um casal, e eu mostrei isso aqui, que para se batizar, para entregar o coração a Jesus, precisava andar na luz, tomar decisão ao lado de Jesus, e manter comunhão uns com os outros. E sabe o que foi que aconteceu? Eu disse para ela, mostrei esse versículo aí que vocês acabaram de ler, 1 João 1,7, e ela sabe o que essa pessoa disse? Que preferia morrer queimada do que fazer as pazes. E imediatamente se retirou do estudo, não quis mais saber de nada, não tomou a decisão, e até hoje está na sarjeta, está na lama, está na miséria, por não quis tomar a decisão de perdoar. Perdoar é um dom de Deus, meus irmãos. É um dom de Deus. Cada vez que alguém lhe fere, cada vez que você é ferido por alguém, lembre-se que ali é uma oportunidade que Deus está lhe dando para você exercer esse dom de perdoar as pessoas. No momento que eu, Moacir, sou ferido, Deus permite para que eu coloque em funcionamento esse dom, para que eu não venha esquecer de perdoar. Saiba que quando você for ferido, é por essa causa que Deus está permitindo, para você exercer esse dom de perdoar. A coisa melhor do mundo é perdoar, você se sente aliviado, você se sente outra pessoa. Não deixe de comungar nessa igreja, não deixe a Santa Ceia de lado porque você não fez as pazes com alguém. Meus queridos, é muito triste ver cada ceia aqui do Senhor, as pessoas indo embora, como eu falei agora há pouco, por não estar em dias com Deus.
Se você está junto, se case. Se você tem intrigado, faça as pazes. Se você não consegue fazer as pazes sozinho, chame alguém para lhe ajudar aqui da igreja. Peça uma oração, que lhe dê coragem, que mude o coração dessa pessoa. Eu tenho um recado aqui especial para as pessoas que estão aqui visitando nessa noite, e as novas, pessoas novas. Meus irmãos, todos nós que entramos na igreja, nós muitas das vezes, no nosso caminho que nós vamos caminhando em direção ao céu, esse caminho muitas vezes tem pedra, tem espinho, também tem flores. E muitas das vezes nós somos espinhados, nós tropeçamos, sentimos dores no caminho que vai levando ao céu. Quem sabe você que está aqui nessa noite, batizado, membro desta igreja, você já caiu em situação parecida como essa. Você prometeu a Deus de ser fiel, vai andando no caminho, e de repente aconteceu alguma coisa. Você ficou preocupado, ficou toboado a sua vida. Você quer desabafar com alguém, quer contar a sua situação para alguém, quer alguém, uma pessoa sábia aqui da igreja para lhe dar um conselho, mas você olha, não sabe quem procurar. Será se eu vou contar ao pastor? Mas eu não sei, o pastor quase não vem aqui. Quando vem na carreira, todo mundo em cima dele para resolver problema. Eu não sei se os anciãos merecem segurança. Eu não sei quem é que eu procuro, eu preciso conversar com alguém. Os novos conversos, cada um de nós, muitas das vezes, passamos por situação como essa. É verdade que cada um recebe aqui a sua Bíblia, o seu guia, e recebe o seu guardião, mas muitas das vezes os guardião só funciona só de boca aqui. E esse guardião nunca vai visitar o seu filho na fé. Muitas das vezes esse guardião nem ora por ele, e a coisa passa e acabou essa história. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nesta noite. Se você já passou algum problema especial, se você já passou uma situação difícil na sua vida, está dentro da igreja, gostaria de pedir um conselho de uma pessoa sábia aqui, gostaria de desabafar com alguém, pedir uma orientação, por você estar tubardo, eu quero dizer uma coisa para você, que eu fiz uma lista aqui, uma lista de 5 departamentos, 5 pessoas, que vai ficar fixada ali no quadro. Atenção, Clécio, por favor, venha até aqui à frente. Clécio vai colocar essa lista ali no quadro, com o nome e o telefone. Onde você estiver na sua casa, com problema, situação difícil, você vai ligar. Olhe, eu sou fulano de tal, estou precisando da ajuda de você. Preste atenção. Aqui eu coloquei o pastor Laésio, o número do telefone. Coloquei o primeiro ancião aqui, mas pode ser qualquer um. Coloquei o irmão Maxwell, o telefone dele. Coloquei aqui o Live Família. O Live Família é o irmão Jaideto e o irmão Geraldo, que está orando pelas famílias e para tirar dúvida, aconselhar os casais, tá bom? Então você pode procurar o irmão Jaideto, tem o telefone dele aqui, irmão Geraldo. E tem aqui o diretor missionário, sou eu. Porque o que eu puder ajudar, está meu telefone aqui. E tem a coordenadora de PGs, que é a irmã Milta, que cuida de todos os pequenos grupos, é a coordenadora de todos os PGs. Está aqui o nome dela, o telefone. Se algum de vocês aqui, que são membros desta igreja, pessoas que estão visitando, gostaria de compartilhar a dor que você está sentindo, algum problema, porque todos nós somos feridos no caminho que leva para o céu. Você, por gentileza, ligue esse telefone aqui. Marque um dia, a hora, tudo direitinho, tá certo? O irmão Clécio vai colocar isso lá no quadro, vai ficar permanente ali, tá bom? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes você está numa situação difícil e não sabe a quem recorrer. Tá certo, meus irmãos? Vocês que estão nos visitando, você que está entrando nessa igreja agora, não sofra sozinho. Procure essas pessoas aí, se possível, para lhe ajudar, para lhe aconselhar e orar com você. Muito bem, eu acho interessante aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, sem ser esse Paulo aqui, o outro apóstolo Paulo, ele não guardou mágoa e ressentimento quando foi perseguido e injuriado. Vocês acreditam que Paulo ele foi perseguido e foi injuriado? Sim, um doutor, um homem de grande prestígio na sociedade, apanhou em praça pública, vergonhosamente, pela palavra de Deus, mas ele não guardou ressentimento.
Gostaria que vocês analisassem isso aí bem rapidinho aqui, lá em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Filipenses. Paulo deixou isso aqui como exemplo, mesmo diante do sofrimento, de perseguição, não devemos guardar mágoa de ninguém. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Não que eu tenha já recebido, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém. Verso 13. Irmão, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo disse, olha, eu estou esquecendo, não porque eu já tenha alcançado a perfeição, nada disso. Eu prossigo para o alvo, me esquecendo de todas as coisas que ficaram para trás. Esqueça o mundo que vocês saíram dele agora. Esqueça o mundo. Esqueça tudo que vocês eram viciados no mundo, que gostavam do mundo, esqueça tudo. Eu quero só dizer uma coisa para você, que quando nós perdoamos ao nosso próximo, o perdão funciona como uma borracha que apaga toda a nossa mágoa, todo o nosso ressentimento. Você sabia disso? Quando você perdoa alguém, é como se alguém estivesse apagando da sua mente todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, tudo que você tem. Faça isso, meus irmãos, que vocês vão se sentir aliviado. Outra pessoa. Devemos fazer como Jesus fez. Jamais esperou que alguém sorrisse para que ele pudesse sorrir. Ele não esperou ser amado para amar. E para nós finalizarmos aqui, eu gostaria de deixar um pensamento aqui na mente de cada um. Preste atenção. Nunca espere ficar sozinho para reconhecer o valor de quem está ao seu lado. Nunca espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante para você. Quer que eu repita novamente esse pensamento de um verdadeiro sábio? Nunca espere ficar sozinho para reconhecer o valor de alguém que está ao seu lado. Nunca espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante para você. Tem pessoas que só valorizam quando perde. Alguém está do seu lado hoje, como companheiro, como companheira, como irmão, como amigo, você não valoriza nada. Só critica, só fala mal, mas quando pede, aí pronto, aí fica desesperado. Muitas das vezes não tem mais jeito. E muitas das vezes só valorizamos uma pessoa quando ela morre. Não é para ser assim, meus amados. Não é para ser assim. Devemos demonstrar amor. Jesus, ele amava as pessoas. Jesus nunca esperou alguém amar ele para ele amar depois. Jesus nunca esperou alguém sorrir para ele sorrir para essa pessoa. Se alguém não lhe ama, procure amar. Se alguém não dá atenção a você para lhe ouvir, dê atenção para ouvir alguém. Valorize alguém, perdoe alguém. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Para nós finalizarmos aqui, gostaria de contar uma ilustração que aconteceu aqui num dos países aí onde a pena de morte predomina, que um rapaz muito jovem passou para o exército do rei daquele país e muito jovem, ele noivou, estava para casar e de repente ele cometeu infração contra o seu general. E o general se sentiu muito ofendido, muito rebaixado, o soldado ali ter feito tal coisa. E ele aplicou naquele jovem soldado, sabe o quê? A pena de morte. Estava tudo marcado para
chegar o dia da execução, dar o toque de descanso. Estava lá. Aí a noiva, quando soube, ficou totalmente desesperada. Tentou falar com o general, ele não deu nem ouvido, não quis nem saber do caso. Ela foi lá na igreja, onde seria tocado o sino, o badalo ali, para dar o toque de descanso, porque a pena de morte ali é na praça pública, para servir de exemplo, e ali na forca. Então ela chegou, tentou comprar um senhor idoso, que estava ali para tocar o sino, e o senhor, como era uma pessoa honesta e sincera, jamais aceitou o suborno. E ela ficou desesperada, pensou no canto, pensou no outro, e nada deu jeito. Ela tentou falar com o general não aceitou. Tentou comprar o camarada que ia tocar o sino, não funcionou. Aí ela disse, só tem um remédio. Olhou lá para a torre muito alta, entrou por dentro ali a igreja e subiu sem ninguém ver. Subiu desesperada, quando chegou lá em cima, agarrou-se com a corda ali do badalo do sino. Pegou lá em cima e ficou agarrado, sem ninguém saber. E o senhor lá embaixo esperando a ordem. Na hora que deu a ordem lá, ele começou a puxar a corda do badalo. Puxava, e ela, quando puxava, ela ia de um canto no outro assim, e para cá, isso aqui dela pegava lá, que ela só faltava soltar a corda, né, e voar pela janela da torre e cair lá embaixo, despedaçar toda. Então, quando chegou, o sino deu aquelas badaladas normal, parece que 8 badaladas. O senhor era surdo, não via nada, que o sino, para ele, estava acontecendo normal, o sino estava soltando o seu som, mas deixa que não estava. Aí o resultado, quando ele cumpriu ali suas 8 puxadas ali, soltou, e ela desceu toda ensanguentada, saiu dali e saiu lá na praça onde estava todo mundo. Quando ela chega lá toda ensanguentada do badalo do sino jogar ela de um lado para o outro, quando o general estava para mandar alguém para saber o que tinha acontecido, que o sino não tinha tocado, olhou para ela, e ela, toda ensanguentada, e ela disse, olha, aí contou para ele, eu estava agarrado lá no sino, e não permiti que o sino tocasse, para dar o toque de descanso. E ele, e o seu general, se compadeceu daquele jovem soldado. E sabe o que foi que ele disse? Com ele para aquela noiva, aquela moça que estava ali desesperada, toda ensanguentada, vão viver o amor de vocês. Quando Deus vê que você está fazendo esforço para perdoar alguém, Deus diz, sabe o que Jesus vai dizer para você e para mim? Seus pecados estão perdoados, a sua conta lá no céu está limpa de pecado. É isso que Jesus vai dizer para nós. E Ele vai abastecer o meu coração e o seu coração com mais amor. É isso que nós precisamos em nome de Jesus.